Eu quero compartilhar uma palavra contigo. Vou vir mais para cá, que o projetor ficou só de um lado. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, eu vejo que a palavra de Deus, ela conta histórias de pessoas que fizeram a diferença de alguma forma no seu tempo. Então, desde a criação do mundo, desde a queda, Deus separa pessoas para que o propósito e os planos dele se cumpram, para que a humanidade se cumpra. Quando a gente fala de plano de salvação, a gente fala do amor de Deus caminhando pela história. O ser humano, ele se perde de Deus, ele peca. Deus, ainda na sua infinita glória, na sua infinita bondade, Ele envia profetas, Ele cuida do seu povo, Ele liberta o seu povo, e Ele demonstra o seu amor por toda a história. E nessa demonstração de amor, existem homens e mulheres de coragem, que se não fossem por eles, claro, usados por Deus, a palavra de Deus não chegaria até nós. E quando a gente vai para a história de Jesus e para frente, a história do Evangelho, eu vejo muito vidas dedicadas ao Evangelho, vidas que fizeram com que a palavra de Deus chegasse até nós hoje. Então, começa com Jesus, falando de Novo Testamento, passa pelos discípulos, pelos mártires, até que você possa ter uma Bíblia no seu celular hoje aí. A grande maioria tem Bíblia no celular, ou Bíblia física, mas isso teve um preço, isso teve pessoas que se dedicaram para isso, pessoas que inclinaram seu coração para isso. É muito legal, eu não sei se você gosta de história, mas quando você vai ver a história do povo de Deus, a história mais moderna, assim, muito legal não, porque são nossos irmãos, mas muitas pessoas tiveram que dar a vida para que a palavra de Deus chegasse até nós. Eu lembro quando eu era criança, eu assistia aquele filme Gladiador. Você já assistiu aquele filme Gladiador? Sim ou não? Você já assistiu? Sim? Só tem uma galerinha mais nova que não assistiu, né? Mas quem assistiu Gladiador aí? Levanta a mão. Tá, beleza. Os homens geralmente assistiram, né? As mulheres não passam da primeira cena ali, né? Mas você via aquele coliseu, e eu não entendia aquilo, mas muitos daqueles que estavam no coliseu, sendo jogados no coliseu para os leões, eram aqueles que amavam Jesus Cristo e estavam morrendo pela palavra de Deus. Pessoas que talvez você não sabe o nome, você não está escrito na Bíblia, de nenhuma forma você conhece ela, você ouve na história, mas se não fosse pela vida de muitos que de alguma forma defenderam a fé, a palavra de Deus não tinha chegado até a gente. E aí quando chega até nós a palavra de Deus, eu me recuso a acreditar que a nossa vida ela é resumida em acordar segunda-feira, trabalhar a semana inteira, para que no final de semana você possa fazer um churrasquinho, e na outra segunda-feira você acorde, trabalhe, e na quarta noite assista um jogo de futebol, quem gosta de assistir jogo de futebol, ver o Corinthians perder, enfim, e no outro dia você acorda, e daí você trabalha de novo, e quando você se dá conta, a sua vida passou. Quem tem mais de 30 anos aí? Quem tem mais de 30 anos? Eu não sei se você já parou para pensar como sua vida passou rápido. Ontem eu e a Nai, ontem a gente estava conversando, e a gente começou a colocar uns louvores antigos, que era da nossa época de jovem, e a gente começou a mostrar para os meninos aqueles louvores, e a gente começou, sabe quando aquele papo de velho, assim, nossa, na nossa época era tão bom. Você já teve esse papo, sim ou não? Você já falou essa frase? Na minha época, gente, com todo amor, você está ficando velho igual eu, né? Eu me sinto muito velho quando eu estou nos jovens, né? Eu sei que às vezes eu ofendo alguém, porque eu tenho 31 anos. Aí as pessoas falam assim, nossa Felipe, você fala que você é velho, mas eu aí estou com 50 anos e me sinto jovem. Glória a Deus pela sua vida. É porque às vezes eu me comparo com a galerinha de 15 anos, né, Maduda? Está com 15? Está com 15? Então eu já tenho o dobro da sua idade, eu estou ficando velho. Mas eu me recuso a acreditar que a nossa passagem aqui na Terra, o pessoal não acredita que eu tenho 31 anos, né? É que eu sou bem rodado e um pouco acabado, né? É carro de prefeitura, né? Bom de ano, ruim de lata. Mas eu me recuso a acreditar que a nossa vida ela não tem um propósito. Eu creio, e a palavra de Deus fala sobre isso,
que nós somos importantes para a sociedade que a gente vive, nós somos importantes para o meio que a gente vive, e talvez você seja importante para uma ou duas pessoas que vai revolucionar grandes coisas através da sua vida. Por isso que quando a gente começa a sentar e pensar naquilo que a gente viveu, é importante você rever tudo que você já viveu e entender aquilo que você vai ver para frente. Eu quero falar hoje com vocês sobre uma vida relevante. Pode pôr para mim o slide? Uma vida relevante. E eu acho incrível quem inventou o Ano Novo. Eu sempre falo isso. Quem inventou o Ano Novo eu acho incrível. Porque você já parou para pensar que o Ano Novo é só um dia normal do outro dia, assim. Você vai dormir num ano e você acorda no outro. Mas é um dia normal. Só que parece que as energias se renovam. Quando você vira o 31 para o dia 1º, os planos mudam. Você volta com aquele plano de emagrecer, você volta com aquela ideia de fazer um curso, você volta inspirado, parece que as energias se recarregaram. E aí você volta a pensar numa vida relevante. Aí você está no mês de agosto. Quantos planos de dia 1º de janeiro você já cumpriu? Quantos planos? Tem gente que abandona, larga. A gente gosta de fazer os planos lá em casa. E de vez em quando a gente deixa meio abandonadinho lá, tem que dar uma olhadinha. Gente, a gente precisa estar posicionado em uma vida relevante. Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês vão passando para mim, por favor? Fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser relevantes nesse tempo. E quando eu falo de relevância, eu não estou falando... Hoje se confunde muito. Eu tenho a alegria de poder ter convivido com algumas pessoas que para mim são muito relevantes. Por exemplo, no meio cristão. E quando você pensa em relevância hoje, a primeira coisa que você pensa é quantos seguidores tem na rede social. Já pensou isso? Aí você olha assim, eu já caí nessa, de conhecer uma pessoa, e eu ia olhar o perfil dela. Aí você vê, tem 700 seguidores. Aí você olha um outro lá, tem 50 mil. O que você vai pensar no primeiro momento? O que tem 50 mil... ele é mais relevante. Talvez ele tenha mais voz, mas ele não seja mais relevante. Relevância é fazer uma diferença para o bem. E muitas vezes a gente pensa em relevância já em números. Mas quando Deus está falando aqui, vocês são sal e são luz, tem gente que vai ser luz dentro de um pequeno cômodo, mas vai iluminar as pessoas que estão ali. E tem gente que vai ser um farol. E os dois vão ser relevantes no seu lugar. Muitas vezes a gente quer trocar relevância ou colocar como relevante aqueles que aparecem, aqueles que falam por multidões. Mas uma das coisas mais frustrantes é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para ser. Uma das coisas mais frustrantes é você ser um excelente vendedor quando Deus te chamou para ser outra coisa. Você ser um excelente... Olha, eu até arrisco a me dizer, você ser um excelente pastor quando Deus te chamou para ser um médico, por exemplo, e cuidar de vidas e ser um missionário. Você precisa ser relevante naquilo que Deus tem te chamado. Você foi chamado para ser sal e luz. Mas o que a gente vê muitas vezes? A gente se frustra em algumas caminhadas da vida. Todo mundo aqui já se frustrou de alguma forma. Todo mundo de alguma forma foi diminuído. Todo mundo de alguma forma foi abafado. Todo mundo de alguma forma foi julgado, e Jesus foi assim. Mas quando você é julgado, quando você é abafado, quando você é diminuído, não quer dizer que você precisa parar de seguir aquilo que Deus tem para você. Você foi chamado para ser sal e você foi chamado para ser luz. Você já comeu uma comida sem sal? É horrível. É horrível, é muito ruim. Você precisa fazer a diferença onde você está. E eu tenho muito no meu coração que vão ter pessoas que vão estar em cima do palco, vão estar levando a palavra, vão estar ministrando com a música, com artes, mas o Evangelho, ele sempre se espalhou, e ele sempre vai se espalhar através da sociedade.
É você no seu trabalho, é você na sua faculdade, é você no seu curso, é você na sua família. Talvez eu não alcance alguém da sua família, mas você vai conseguir alcançar. Tem muitas pessoas que você vai ser a única Bíblia que ela consegue ler, ou vai poder ler. Será que você tem entregado uma Bíblia boa para ela? Será que você tem entregado uma vida cristã para ela de verdade? Será que você tem sido um cristão realmente, que as pessoas não se confundem? Essa pessoa é cristã. Esses dias eu fui numa conferência e um dos palestrantes falou assim: pensa aí, se você fosse colocado dentro de um local, de uma casa, com 100 pessoas que você não conhece, e você é o único cristão dentro daquela casa, e você vai passar um ano dentro daquela casa. Depois de um ano, qual que é o recorte que vai sair daquela casa? As pessoas vão se converter? Você vai se desviar? Você vai morrer? Você vai matar alguém? Como é que vai ser? Pensa aí você, se você fosse colocado dentro de uma casa com 100 pessoas, dentro de um galpão, e vivesse um ano com essas pessoas, como que sairia naquele outro ano, quando você fosse sair? Ah, pastor, a palavra de Deus fala para eu não me contaminar com o mundo, eu ia me trancar no meu quartinho, não ia falar com ninguém. Ou, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim: eu ia evangelizar eu já ia ter um amigo, e depois ia deixar os outros lá de lado, e se desse tudo bem. Será que 50 pessoas iam se converter com a sua vida? Será que você ia ser abafado? Ou será que você ia contagiar? Depende do temperamento, né, pastor? Tem gente que ia subir num palco lá, já ia pegar um violão, né, Uriel? Ia começar a cantar porque ele vive, ia começar a pregar. Olha, Deus tem te dado oportunidades de você ser relevante. Deus tem te dado oportunidade de você ser relevante. Uma pessoa me procurou esses dias, ali no estacionamento, no dia do seminário de sexualidade. E aí ela falou: pastor, eu quero te dar um abraço. Eu falei: beleza, vamos dar um abraço aqui, irmão. Eu quero te falar um negócio. Há 2 anos eu fiz o curso de Um com Deus com você. E teve, não sei se foi 2 ou 1 ano, teve um curso, tem um exercício lá no Um com Deus, que se chama BIP. Quem fez Um com Deus, lembra do BIP? Que você coloca um despertador para tocar lá e você lembrar. E desde aquele dia, pastor, eu coloco o BIP no meu celular. E ele falou assim: isso mudou a minha vida. Gente, eu nunca imaginei que o negócio que eu falei para mim, eu falo em todo o curso de Um com Deus isso. Não sei se está no curso de raiz agora isso. Mas a gente acaba sendo relevante na vida das pessoas sem a gente perceber. Com um olhar, com um abraço, com um tempo de escutar sincero. Sabe o que o mundo precisa, gente? O mundo não precisa de acusação, o mundo não precisa de apontamento, o mundo precisa do amor, e não o amor que se vê na TV assim, tem que amar todo mundo. Não, o mundo precisa do amor de Jesus. Tem gente que, para se converter, precisa só receber um abraço sincero e uma palavra de ânimo, uma palavra que vem da Bíblia e fala assim: olha, eu era pecador também, eu sei que você está passando, eu já sofri, mas Jesus mudou a minha vida. Tem gente que só precisa disso, gente. É isso, a ser relevante na vida de pessoas. Ontem e hoje eu passei um dia corrido. E como a gente se perde na nossa agenda, né? Como a gente se perde na nossa agenda. Aí, às 17 horas, tinha a apresentação do Dia dos Pais, hoje, e eu, numa correria, consegui chegar. E aí os meninos apresentaram, terminou a apresentação, eles correram, o Miguelzinho mais novo, ele falou assim: papai, você veio, achei que você ia ficar no trabalho. Como meia hora, 20 minutos, você pode mudar a vida de alguém. Eu sei, gente, que a nossa vida é corrida. Eu sei que a nossa agenda está cheia. Eu sei que foi difícil chegar aqui hoje. Eu sei que está sendo cansativo. Mas Deus está te chamando para você ser relevante. E às vezes ser relevante é parar, olhar, abraçar, ser sal, ser luz. Prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Seja relevante. Não tem a ver só com sucesso aqui na terra. Tem pessoas que foram relevantes e não são conhecidas. Tem pessoas que... Quem que evangelizou o Billy Graham? Você sabe quem que evangelizou o Billy Graham?
Eu não sei quem que evangelizou o Billy Graham, mas eu sei que o Billy Graham evangelizou milhões de pessoas. Mas se não fosse essa pessoa, tem até no documentário do Billy Graham, ele falou que ele passou numa tenda lá, e ele, naquela tenda ele foi evangelizado, mas que não conta o nome da pessoa. Mas entenda como essa pessoa foi relevante. Quem evangelizou o pastor Jefferson? Vocês sabem? Vocês sabem quem que evangelizou o pastor Jefferson? Eu sei. Acho que foi a Claudinha? Foi a Claudinha, né? Foi a Claudinha. Mas teve um pastor que depois que deu uma direção boa para ele. Mas essa pessoa foi relevante na sua vida. Porque hoje você está aqui, amém? Então nem todo mundo que é relevante vai ter sucesso na terra. Às vezes a gente quer nomes de sucesso, mas tem gente sendo relevante dentro da sua casa, dedicando amor para o seu filho. Tem gente sendo relevante porque largou o emprego, uma esposa, uma mulher, que largou talvez o sonho que ela tinha lá da profissão por um tempo, para se dedicar à criação do seu filho. E talvez tinha até condição de colocar numa escola lá e deixar lá, mas ela abriu mão daquilo que ela tinha para ela ser relevante no bem mais precioso que Deus deu para ela. E talvez o filho dela mude o mundo, mude a história do mundo. Para ser relevante, você não precisa ser famoso aqui, você precisa ser famoso lá. E dedicar o seu coração. O nosso concepção de relevância está um pouco perdido. A gente não precisa ser conhecido na terra, a gente precisa ser conhecido de Deus. E eu creio que no seu nível, naquilo que Deus tem te chamado, você pode cumprir o propósito que Deus tem para você. Atos 13:36 fala de Davi. Esse texto é muito conhecido. Pode passar para mim, Atos 13:36. Fala assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, não é o propósito dele, não é aquilo que ele imaginava, era o que Deus tinha para ele. Adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. História de José que eu falei há pouco. José, ele vai para ser escravo, ele sofre, ele é acusado, ele vai para a prisão. E sabe qual que é o propósito de todo o sofrimento da vida de José? Salvar o povo de Deus da fome. Cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Deus tem algo para você, você tem uma missão. E você foi chamado para cumprir essa missão. O sucesso é um bônus. O sucesso é algo que pode acontecer. O ser reconhecido nessa terra é um a mais. É um a mais. O que a gente vê muito no meio gospel hoje é aquele que quer aparecer, que quer se posicionar, que quer falar, que quer ser conhecido, que quer ser compartilhado. Os conhecidos que eu tenho, que hoje fazem talvez um pouco de sucesso, são relevantes no meio, nunca o objetivo foi esse. O objetivo foi abençoar a igreja local, foi abençoar pessoas, e o coração verdadeiro com pessoas, Deus colocou no alto. E foi o texto que a gente leu ali. Uma cidade iluminada não pode se esconder. Então Deus te coloca no alto. Deus te coloca no alto. Deus vai te colocar no alto. 4 pontos para você ter uma vida relevante. Primeiro, entenda o seu propósito. 4 pontos para você ter uma vida relevante. Primeiro, entenda seu propósito. A palavra de Deus, 1 Pedro 4,10, fala assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se eu olhar para o Uriel e querer ser igual a ele, tocar violão e cantar, eu vou me frustrar. E eu sei tocar violão, bem mal e mal, mas eu vou me frustrar, porque não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus me chamou. Obrigado. Se eu pautar talvez o meu ministério, aquilo que Deus tem me chamado para ensinar crianças, eu já fui professor de crianças por 1 ano. E para a alegria das crianças me tiraram, não estou brincando. Mas não é meu chamado, não é o meu dom. Mas eu consigo e gosto de ficar com jovens, com vocês aqui, jovens, né? Ensinando, pregando. Para mim é isso que Deus tem para a minha vida. Se eu pautar aquilo que é sucesso para mim através da vida do outro, eu vou me frustrar. Entenda, se você quer ter uma vida relevante, entenda o propósito que Deus tem para a sua vida.
para a sua vida. A gente vive num mundo de comparação. Comparação. Você quer ver você ficar triste? É você, nas férias, abrir o Instagram, em casa. Fica triste ou não fica triste? Porque você rola seu feed, um está no Beto Carreiro, outro está em Camboriú, outro está ali em Santa Helena, mas está em Santa Helena. Outro está no Pesca e Paga em Toledo. E você está em casa, mexendo no Instagram. E talvez você estava até feliz. Mas aí você começou com aquele sentimento. Poxa, por que eu não estou? Por que eu não fiz? E aí você começa a se frustrar, não por aquilo que você vive. As nossas grandes frustrações não é por aquilo que a gente vive, é por aquilo que a gente se espelha no outro. Por aquilo que a gente espera no outro. Eu gosto de falar nos jovens que a gente precisa criar expectativa em Deus. Se a gente cria expectativa em Deus, a gente nunca vai ser frustrado. Se a gente cria expectativa em pessoas, você vai se frustrar. Se você criar expectativa em mim, na igreja, no seu marido, na sua esposa, isso é bem fácil de se frustrar, né? Eu sei que é fácil. Se você criar esse tipo de expectativa, você vai se frustrar. Porque as pessoas são falhas. Entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, entenda aquilo que Deus tem para você, que você vai ser relevante naquilo que Deus te chamou para ser. Tem gente que é incrivelmente as melhores berçaristas do mundo ali com os bebês. Tem gente que se pegar um bebê parece que tem espeto na mão, parece que tem espinho na mão. Tem gente que foi chamado para o ministério de recepção, porque a pessoa sabe sorrir, ela sabe criar um ambiente, ela sabe receber pessoas. Tem gente que parece que alguém morreu quando você chega. Sim ou não? Parece que o visitante vai animar o cara que está na recepção. A gente precisa, e é muito legal. Eu já fui líder do ministério de recepção. E hoje é a Sinara que lidera. E é muito legal como tem gente que não se conhece. Você gosta de pessoas? Uhum. Você gosta de conversar com pessoas? Sim, amo. Aí, então tá bom, vamos te colocar no ministério de recepção. A pessoa fica assim. Agora tem gente que parece que vai abrir a porta do carro para a pessoa descer, que ela é contagiante, que ela se preocupa, que ela, sabe, quando você se sente num ambiente bom, gente, isso é estar no seu propósito, é estar no seu propósito. Ministério de Cesta do Amor, o Toniel está aí, precisa ter um amor transbordante, né, Toniel? Precisa também estar ligado naquilo que está acontecendo, precisa entender os ambientes. Tem gente que não tem isso. Tem gente que tem medo de mendigo, né? Chega um mendigo, a pessoa sai correndo. Uma moça contou uma vez para mim, pastor, eu não sabia o que fazer, veio um homem vindo na minha direção para chegar no meu carro, assim, para bater. Aí eu vi que ele estava vindo, eu fiquei com medo dele, eu peguei uma nota, joguei para fora e fiquei com o carro. Gente, entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, entenda aquilo que Deus tem para você e caminhe para isso, e melhore, e se afine, e cresça nisso. Quando você tem uma frase do filme Alice no País das Maravilhas, que fala assim, não está na Bíblia, tá bom, gente? É uma frase que eu quero só usar aqui, que fala assim, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E tem gente que está levando a sua vida assim. Qualquer caminho serve. Se o povo vai para lá, você vai para lá. Se o povo vem para cá, você vai para cá. Se tem que fazer isso, você faz aqui. Mas você não entende o propósito que Deus tem para você. 2 dias mais importantes da sua vida. O dia que você nasceu e o dia que você se converteu e o dia que você entendeu por que você foi chamado. Se você está nessa igreja, não é para você estar sentado aqui nesse banco só. Você vai receber, você vai ser tratado, você vai ser curado. Mas tem muita coisa para você fazer e tem muita coisa que ainda não existe nessa igreja que vai ser canal através da sua vida, amém? Tem gente que olha assim, gente, precisa ter um ministério. Eu vou falar do ministério aqui que a gente sonha ainda, já teve e a gente quer voltar. Sei lá, ministério de idosos, precisa ter gente pensando na terceira idade, precisa ter gente movimentando, cuidando, precisa ter gente envolvendo. Ainda não tem. Deus vai enviar. Não é meu chamado. A Nai ama velhinhos. Eu vou contar um segredo aqui. Eu tenho medo de velhinhos. A Nai ama. Ela olha
as fotos dos asilos. Essa semana um grupo de GA foi lá num asilo com um monte de velhinho, bem velhinho assim, bem velhinho. A Nai, lindo, eu já estava assim, legal. E a Nai ama chamado, gente. Entenda o propósito que Deus tem para você. Sabe como que eu encontrei meu propósito? Eu fui testando. Vai testando, vai servindo. Você vai servir no ministério, vai servir em outro, vai servir em outro. Você vai entender onde é o público que você consegue se encaixar bem, onde você consegue ter relevância, onde as pessoas vão parar para te ouvir. E você vai alcançar. Tem gente que vai ser chamada no meio dos empresários. Tem gente que vai ser chamada no meio das crianças. Tem gente que vai ser chamado para adolescentes. E tem que ter um chamado incrível para adolescentes. Ainda mais nesse tempo que a gente vive. Tem gente que vai ser chamado para a terceira idade. Tem gente que vai ser chamado para servir aonde precisar for. Tem gente que vai ser chamado na generosidade. Entenda o propósito que Deus tem para você e cumpra. E viva isso. Segundo, invista no seu chamado. Se incline para o seu chamado. Se você quer ter uma vida relevante, talvez Deus te colocou numa posição. Deus te colocou lá, mas para você crescer, você precisa suar. Você precisa ralar. Você precisa aprender. Você precisa crescer. Você precisa receber mais. Você precisa de mais informação. Você precisa entender como aquilo funciona. A palavra de Deus fala que até Jesus, quando ele era criança, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Não é só a estatura. Estava crescendo em sabedoria também. Estava buscando a graça de Deus. Você foi colocado num ambiente, você está começando a ser relevante ali. Se você não se afinar, quando eu digo o termo afinar, é pensando no instrumento musical, é estar mais perfeito possível, você vai perder sua relevância. As pessoas confiam em quem tem caráter, em quem tem compromisso. Lembra desses 3 Cs aqui, ó. As pessoas confiam em quem tem caráter. Você vai confiar numa pessoa de caráter, uma pessoa que o sim, sim é sim, o não é não, se vou fazer, faz, se não vou fazer, não vou. Uma pessoa de caráter, uma pessoa de compromisso. Eu vou estar naquele lugar naquela hora, estou. Pode contar comigo que eu vou fazer isso. Beleza, uma pessoa de compromisso. E terceiro, uma pessoa competente. Uma pessoa relevante é uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem compromisso e uma pessoa que tem competência. Por isso, invista em você, invista no seu crescimento, invista na sua relevância. Poxa, no meu trabalho eu nunca tenho uma promoção. O que você faz para conseguir uma promoção? O que você está fazendo para ser luz e sal naquele lugar? O que você está fazendo de diferente? Sabe o que um gerente, um dono de uma empresa está pensando? Ela está pensando no lucro daquela empresa. Ela está pensando no crescimento. O que você está fazendo para aquela empresa crescer? Qual é a prosperidade que você está levando lá? Não, eu só faço o que eu mando, porque eu ganho para isso, então eu só vou fazer isso. Invista, traga algo novo, traga pensamentos novos, traga um novo tempo, tenha uma visão, entregue a visão e saiba receber não. Tem gente que, na igreja, por exemplo, chega para o líder de ministério, a gente podia fazer isso e aquilo. Aí o líder fala assim, olha, eu já ouvi muito disso, vamos orar? Vamos orar sobre isso? Quando falava vamos orar, eu já dava uma desanimada. Vamos orar? Não, às vezes o líder fala assim, olha, no momento não é o mais importante. Também não falo mais. Tudo que eu falo, ninguém faz. Ninguém me ouve. Se você receber um não, entenda, aprenda e veja por quê. Ouça do líder. O que eu posso te ajudar? O que você acha que eu preciso melhorar? Pergunte, você tem coragem de perguntar para o seu chefe, o que eu preciso melhorar? Não, pastor, eu vou ser demitido. Tenha coragem. Invista. Quando a gente fala sobre vida relevante, sim, espiritualmente falando. Esses dias uma pessoa falou comigo, pastor, eu preciso crescer com Deus. Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? 2 vezes na semana. Esquece, não vai crescer com Deus. Não vai crescer com Deus, gente. Estava conversando com o pastor Jefferson esses dias sobre a escola da palavra, e eu falei, pastor, a gente está falando, o pessoal precisa aprender Velho Testamento. Gente, você não vai aprender Velho Testamento no culto, por exemplo. Você não vai aprender profetas, você não vai aprender a história bíblica, você não vai aprender a história da caminhada do povo de Deus, você não vai aprender princípios de teologia no culto, não vai aprender. Você quer aprofundar mais na Bíblia?
você precisa investir a sua vida nisso. Você quer ser relevante, por exemplo, no meio cristão? Eu lembro que o pastor já falava isso para mim quando eu estava para ser ordenado pastor. A sua ferramenta de trabalho é a Bíblia. Você precisa saber a Bíblia. Você precisa crescer nisso. Qual que é a sua ferramenta de ser relevante? Você é um professor? Eu lembro da minha época de ensino médio de professores incríveis. Incríveis. Eu gostava de matemática. Eu acho que poucas pessoas gostam de matemática. Mas eu lembro de professores incríveis. Que talvez não era tão legal, mas eles ensinavam muito bem. Mas eu também lembro de uns professores ruins. Já teve um professor ruim que dá vontade de tacar a carteira nele? Não faça isso. Que não vai. Ele é tão inteligente que ele não sabe ensinar. Já viu isso? Ou não está com vontade. Gente, seja humilde e entenda onde você precisa crescer. De vez em quando a Nai me dá uns puxão de orelha. A Nai, ela me abençoa. O pastor Jefferson, a pastora Claudinha também. Você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar aquilo. A nossa primeira grito é a desculpa. Depois vem a consciência, depois vem o crescimento. Eu quero ser o mais relevante possível para a minha família. Seminário de sexualidade, eu tomei tanto puxão de orelha em relação à criação de filhos. Quem estava aqui no seminário de sexualidade? Mas tanto puxão de orelha, que eu preciso ser mais relevante na minha família. E eu preciso investir mais nisso. E eu preciso realmente gastar mais tempo nisso. Pode passar só no campo de ideias, ou pode ir para a prática. Invista, cresça. Olhe para a sua vida, veja o que está ruim e comece a mudar. Se você quer ser relevante, senão você vai ser só mais um. E eu não estou falando que você vai perder a salvação, que você não vai ser de Jesus, mas talvez você não vai alcançar aquilo que Deus tinha para você, que é a vida abundante. Tem gente que só alcança a vida. A vida abundante é para aqueles que vão atrás, daqueles que buscam. Terceiro ponto. Viva o processo. Viva o processo. Romanos 5, 3 e 4 fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Para você ser relevante existe um processo. Para você ser relevante existe uma lixa na sua vida. Davi, para mim e para muitos que gostam de estudar a Bíblia, estudiosos, é o maior rei de Israel disparado. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o cara incrível. Davi é isso, Davi é aquilo. Mas Davi foi lixado por Saul. Davi derrotou Golias lá, que para mim não é o acaso, é o ponto anterior. Davi sabia usar a funda. Davi sabia atirar com a tiradeira lá, com o estilingue. Ele não pegou aleatório uma pedra qualquer, ele não soltou aleatório, não, ele sabia fazer aquilo. Então ele estava preparado para aquilo. E depois que ele derrota o gigante Golias, ele não se torna rei. Ele continua sendo um serviçal do rei. Ele está ungido, mas ele não é rei ainda. E ele vive o processo. Qual que é o processo? Saul atrás dele, Saul tacando lança nele, Saul perseguindo ele, e ele tendo que fugir. José, até se tornar governador, processo, acusado, sendo servo, sendo esquecido numa prisão, processo. Qual que é o problema da nossa qual é o grande problema da nossa geração? Imediatismo. Preciso ficar rico, fique rico, como é que é? Faça 6 em 7, isso aí, 6 em 7, que é 100 mil em 7 dias, né? Fique rico em 7 dias, ganhe 20 mil em 7 dias, eu vi lá no Instagram, olha, eu te dou 20 maneiras para você ganhar 7 mil em 7 dias, 20 mil em 7 dias. É a geração imediatista que quer o sucesso rápido, que quer explodir, que quer estourar, mas não quer ralar. Não quer ralar. Qual que é o resultado da geração imediatista? iFood. Ninguém faz comida. Assim, a grande geração ali, quando está com fome, não vai no mercado comprar comida, cozinhar, fazer o processo. O que faz? Pede uma comida. E nem vai no lugar pegar a comida. Agora pede
e recebe em casa. As pessoas pararam de andar. Tipo, ontem o pastor Eduardo falou para mim, eu tinha que ir lá no São Lucas, eu estava aqui na igreja, eu falei, eu vou pegar um Uber, ele falou, vai a pé. Eu falei, não, São Lucas, lá do outro lado. Lá do outro lado. Não deve dar 1 quilômetro, né, gente? Geração do iFood, do Uber, das compras online, você não precisa sair de casa, a coisa chega na tua porta. E se o Mercado Livre atrasa, você fica bravo. Gente, as pessoas não querem mais viver o processo. Jovens que se casam, acham que o casamento vai ser lindo e maravilhoso. Existe o processo de adaptação. É 2 porco-espinhos dentro de uma gaiola, amém? Até um porco-espinho aprender a diminuir ali os espinhos. Processo. Deus está trabalhando, Deus está curando, Deus está te formando uma pessoa melhor, mas é através do processo, e o processo dói. Fala para a pessoa que está do seu lado, o processo, fala com convicção, pelo amor de Deus, o processo dói. O processo dói, gente. Para você ser relevante, muitas vezes você vai ter que apanhar. Muitas vezes, aquele que fala para muitos, já ouviu aquele ditado, né? O prego que se destaca... Ixi, só eu estou falando que eu estou ficando velho, né? O prego que se destaca, toma a martelada. Para você ser relevante, você tem que estar disposto a tomar a martelada. A gente brinca aqui, né, Otoniel? Tem dias que a gente é agricultor, é só abacaxi e pepino. E tudo bem, a gente foi chamado para isso. A gente foi chamado para isso, para ajudar pessoas, para abençoar a igreja. E o dia que eu perder, por exemplo, o amor por isso, aí eu perdi a relevância daquilo que Deus tem me chamado. Entenda que o processo te faz uma pessoa melhor. Ninguém é relevante por acaso. Ninguém é relevante por acaso. A gente tem um jovem lá que passou em medicina em primeiro lugar, nos cursos super concorridos lá. Passou na UniOeste, eu acho, mais um. Primeiro lugar em medicina. Processo. Estudou muito na vida dele. E talvez para ele aquilo não foi um peso, mas para um monte de gente é muito difícil. Esteja disposto a abrir mão de algumas coisas para que Deus te exalte e para que o nome de Deus seja exaltado, amém? José, Davi, Jesus. Vocês já pararam para pensar que o ministério de Jesus começa com 30 anos? A palavra de Deus dá um último recorte de Jesus, criança, depois ele ali para uns 13 anos, depois vai para 30. 30? E aí, o que aconteceu na juventude? Estava sendo forjado, estava ajudando na carpintaria, estava levando lixo para fora, estava ajudando a arrumar casa, estava trabalhando, estava criando casca, estava vivendo aquilo que o povo tinha que viver, estava conhecendo a cultura da onde ele estava inserido, estava entendendo como as coisas funcionavam, estava criando maturidade, estava vivendo o processo para que quando 30 anos ele é batizado, ele vai para o deserto lá, é batizado e depois ele inicia o ministério dele. Ele estava pronto, mas ele precisou viver processo. Paulo acontece a mesma coisa. Gente, vida relevante tem um preço. Tem um preço. Tem um preço. Esteja disposto a pagar esse preço. Não é por acaso. E por último, para você ter uma vida relevante, dê glória a Deus. É necessário que Ele cresça e a gente diminua. Toda a relevância, todo o sucesso, tudo que você vai viver de melhor nessa terra, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quanta gente se perdeu nesse processo. Quanta gente começou a prosperar e se perdeu. Quanta gente começou a ter nome e se perdeu. Quanta gente começou a se orgulhar por as coisas que estavam vivendo e se perdeu. João olha para Jesus e fala: eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Você tem certeza que você quer que eu te batize? Eu só estou aqui gritando e falando que um dia você vai chegar. Você chegou, agora é com você. Importa que você cresça e eu diminua.
Quem sou eu na fila do pão? Ele estava falando para Jesus. Perto de você. Agora tem tanta gente crescendo, Jesus diminuindo. Tem tanto minhas habilidades, meus ministérios, minha riqueza, minha empresa, minha família, meu jeito de ser, o meu método, o meu isso, o meu aquilo. É um estalar de dedo e o fio para aqui, o coração para, acabou, a gente não é nada. Quem é tu, criação, para questionar o Criador? É isso, gente, a glória de Deus. A glória de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem chamado realmente. A gente está vivendo tempos difíceis. A banda pode subir, já pode subir. Né? A gente está vivendo tempos difíceis. A gente está vivendo, escatologicamente, vendo os fins dos tempos, a gente está vivendo uma época de fim dos tempos. A palavra de Deus fala de aumento de guerras, doenças, pestes, isso sempre teve. Fala que o amor de muitos ia se esfriar. Fala que assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé, Sodoma e Gomorra não, desculpa, nos tempos de Noé, onde a perversidade, a imoralidade, assim como nesse tempo, será o tempo do fim. E eu creio realmente que a gente está nesse tempo. Você pode sentar e falar, tudo bem, vou viver dentro desse tempo, ou você pode ser relevante nesse tempo. Para ser relevante nesse tempo, você vai apanhar do mundo. Você vai apanhar do mundo. Se você não está incomodando ninguém por ser cristão, questione. Questione. Se você está sendo alguém que não está sendo relevante em ambientes, questione aquilo que está no seu coração. Questione aquilo que está no seu coração. Teve momentos na minha vida que eu fiquei muito triste pela minha atitude, porque eu poderia ter sido relevante e não fui. Eu vi uma situação onde alguém estava passando mal e eu não orei. Eu vi umas pessoas ali em atrito e eu não ajudei. Seja relevante. Seja relevante onde Deus está te colocando. Não tem a ver com nome exaltado, não tem a ver com fama, não tem a ver. Tem a ver com onde Deus te colocou, você ser relevante nesse tempo difícil. E olha, para ser relevante nos dias de hoje não está difícil. Nesse mundo perdido não está difícil. Olhos abertos para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Disposto a engolir sapo. Disposto a amar, disposto a dar tempo para as pessoas. Você pode ficar em pé no seu lugar? Tem a ver com aquilo que Deus chamou você. Tem gente que vai ser muito mais relevante do que as pessoas que às vezes estão aqui no palco falando. Que está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Toda pessoa que Deus coloca na sua vida tem um propósito. A gente precisa estar sensível para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Deus nos dá muitas oportunidades, a gente perde. Esteja sensível, quebrante seu coração. Eu sei que a gente vive uma correria do dia a dia. Mas lembre que você não está aqui só para viver. Você está aqui por um propósito. O tempo é curto. Tem pessoas que Deus está colocando na sua vida para que você possa ser relevante para ela. A gente vai cantar essa canção, depois a gente vai orar para encerrar.